No vídeo de hoje a gente vai acompanhar a mudança do Museu do Ilho Gale, do antigo prédio para o novo. O novo é onde ficava o CRI. Se eu não me engano é Centro Recreativo de Ibitinga, ou Centro Recreativo Ibitinguense. A gente está em Ibitinga, no estado de São Paulo. E aí a gente vai conversar um pouquinho com a Júlia sobre o processo de... Será que é museologia a palavra? Um pouquinho da ciência de cuidar do acervo, dos papéis ou das próprias políticas públicas de entrada e saída de objetos, né? Com valor museológico, que eu nem tinha parado para pensar nisso, então foi uma tarde muito interessante para aprender sobre tudo isso. Se você gosta desse tema, desse vídeo, dá o gostinho e se desgosta, se inscreve um pouquinho. O antigo museu do Ilho Gale ficava aqui do lado das caixas d'água e da rodoviária. Então ele ficava bem aqui, agora está indo lá para o CRI. Então aqui ficava o antigo prédio do Museu e Arquivo Histórico Municipal, né? Ali tem a plaquinha para avisar turista. Eu gosto bastante dessas plaquinhas. Acho que inclusive tinha que ter mais desse tipo de orientação, né? Para quem visita se sentir incentivado, instigado a conhecer não só Ibitinga, mas toda a cidade tinha que ter, né? Bom, a mudança aqui já está quase no final, já tem poucos objetos. A maioria já foi para o espaço novo. Infelizmente, boa parte eu não sei contextualizar do que se trata, né? Por exemplo, essa fotografia não é claro para mim, também não tem identificação porque as informações já foram. Mas vim fazer o registro aqui do espaço antigo do Museu do Ilho Gale. Tô curioso para saber como que vão fazer essa parte que ficava ferramentas, ainda tem um pouco, né? Ferramentas de uma zona rural aqui da região de um tempo atrás, né? Então tem toda essa construção, essa representação cenográfica, ó. Apelei, tá escrito aqui. Representação cenográfica de uma casa ibitinguense na época da fundação da cidade, 1860. Então, é um estudo informado, né? Sei lá. Acho que eu encontrei uma peça aqui do artista plástico do Ilho Gale que dá nome ao museu, né? É bem a estética que ele usa nas esculturas e até nas pinturas. Não vou mexer nem encostar, mas quem sabe dá para dar uma olhadinha. São engrenagens, né? Muitas vezes ele trabalhava em cima desse tema, desses objetos da modernidade. Aqui a gente vê o outro lado da casa ibitinguense. E aqui restou uma placa ainda com a informação, né? Placa da estação ferroviária. Uma coisa que eu sempre fico fantasiando que seria muito legal se continuasse, né? A malha ferroviária é um tipo de transporte que me interessa. Por mim tinha que ter no Brasil inteiro. Mas está aqui a placa. Então aqui a gente pode ver que está realmente finalizando a mudança. A ideia eu acho que é terminar hoje mesmo. Eu acho que essa é a moça que trouxe o bordado pela primeira vez na cidade. Que eu não me lembro o nome, infelizmente. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Essas estantes aqui é onde guardavam os quadros. Acho que vai para o Museu Novo, né? As pinturas mesmo. Aqui devia ficar um depósito, um acervo, né? Poxa, isso aqui eu não conhecia. Aliás, aqui eu não conhecia essa parte de trás. Mas curioso, né?
uns últimos quadros que ficaram para trás. E aqui a gente tem uma vista da parte de cima. Bom, entrando no prédio novo, já encontrei a Júlia aqui. Júlia, mostra um pouco como que vai ser esse espaço, o que vai ficar cada coisa, onde vai ficar cada coisa. A gente está fazendo a mudança hoje, então tá tudo bem caótico ainda, a gente ainda tem várias coisas para arrumar, mas esse espaço que a gente está aqui vai ser o nosso hall de entrada, que ele vai ser o salão de artes. Então a gente já tem uma pequena mostra aqui que sobrou da inauguração, o pessoal participou da Aldir Blanc, mas estamos no meio da mudança, tá caótico. Essa área vai ser exposição de artes, nas salinhas laterais vai ser exposição de história e aqui no fundo uma reserva técnica. Tem muita gente que não sabe para que serve uma reserva técnica, né? Mas a principal função do museu não é a exposição. É a guarda, né? Se a gente não tem aquilo que a gente está preservando, o que a gente vai expor? Então a reserva técnica é um lugar fundamental do nosso museu. Então o coração do museu vai ser essa sala aqui atrás. Então teria a exposição, que é o que fica exposto mesmo, e alguns objetos ficam sendo cuidados e não expostos, que ficaria na reserva técnica, é mais ou menos isso? Isso, porque tem muitas coisas que não estão em condições de serem expostas, né? Pela sua fragilidade, pelos danos que sofreram ao longo dos anos. Principalmente a gente tem vários quadros que sofreram desgaste com a iluminação inadequada, com água também. E tudo isso agora a gente também vai ter um espaço para poder reparar. Então na última sala, lá atrás, eu vou fazer um espaço para a gente poder recuperar esses objetos, essas obras de arte que estão danificadas. Essa área é a reserva técnica, né, que é esse lugar que eu falei que é o coração do nosso museu. Aqui os objetos eles ficam guardados, né, depois de limpos, para serem catalogados, pesquisados. Então essa área ela é restrita ao público. Ela é uma área para pesquisadores que se interessam em pesquisar mesmo a história da cidade ou a história de algum artista, de repente a história do café no interior de São Paulo. Então quem tem interesse, né, em pesquisar, esse é o espaço. Não é o espaço do público, né, que é o espaço de exposição, é o espaço da pesquisa, que é esse outro ponto, né, que é fundamental no museu. E por enquanto na mudança aqui, as obras, os quadros, vocês colocaram por aqui durante esse processo, né? Tá temporariamente aqui, eu ainda não sei como que a gente vai montar estantes e tal, tá tudo um pouco confuso, até porque é mudança de gestão, né? Mas a ideia é que os quadros fiquem todos aqui junto com os outros objetos do museu, para que fique mais fácil de cuidar mesmo, né? Eles todos centralizados aqui, com as suas especificidades, cada um no seu lugar, sem estar amontoado. Por enquanto está amontoado, mas não estará no futuro. Vamos dar uma olhadinha no laboratório, que eu achei muito interessante. Então, esse espaço é novo, né? Porque no antigo não tinha laboratório. Não tinha. No espaço antigo a gente não tinha nenhum espaço nem de guarda, né, para guardar os materiais, nem para tratar os materiais. Aí a ideia é fazer nesse espaço aqui esse lugar de tratamento, né, um laboratório de tratamento. Então por enquanto a gente está com alguns objetos aqui que estão com cupim. Então pela primeira vez a gente está conseguindo separar os objetos com cupim do resto do acervo, né, para diminuir a chance de contágio. E aí aqui a gente vai fazer esse tratamento com cupim, com mofo, principalmente com os papéis. A gente tem muitos documentos em papel, tem fotografia, tem coisas coladas com durex. Galera, não usem durex nos seus papéis! E a gente vai tratar tudo isso aqui. Se não usar durex, é melhor então deixar do jeito que tá, tipo rasgado, e levar para uma pessoa que entende do restauro, é o melhor caso, é isso? É o melhor no caso. Se você quiser, tipo, você não tem condição, né, de pagar ou algo assim, é melhor você deixar, por exemplo, dentro de um envelope, né, uma pastinha, você deixa separadinho, na horizontal. E o que interessa ao museu? Por exemplo, se eu tenho um livro antigo em casa, sei lá,
Como que eu posso saber que vai interessar o museu? O que você diria? O nosso museu, o principal objeto, né, de pesquisa, de interesse do nosso museu é Ibitinga. Então, se for um livro escrito sobre Ibitinga ou por um ibitinguense, nos interessa. Ou então, se for algum objeto que seja sobre bordado, porque o outro interesse nosso é o bordado. Então, tudo aquilo que toca, tanto Ibitinga quanto bordado, a gente acha interessante e vai estar disposto a acolher aqui. Quer falar um pouquinho sobre os objetos, só para dar mais concretude? Assim, por exemplo, por que estão separados isso? O que tem que ser feito? Essas estão com um cupim nesse miolo delas aqui, né? Que tem um papelão e um couro e tem alguns adesivos aqui, né? Que precisa ser retirados, adesivos e higienizado, né? Da forma certa. E esse aqui também estava apresentando o cupim, então a gente isolou para ver se é nele mesmo ou se era na estante onde ele estava. Porque as estantes no outro prédio também são todas de madeira e estão todas com cupim. Elas não vêm para cá. Em Ibitinga, você conhece bastante gente que seria capaz de fazer esse processo de forma adequada, de restauro e higienização? Como que é a qualificação em geral aqui? Em Ibitinga eu não conheço ninguém desse mercado, né? Eu me formei em São Paulo, eu fiz História na USP e depois eu fiz os cursos livres do Senai, Teodoro Diniz, que é especializado em papel, né? E aí eu fiz curso de conservação e restauro lá. Então, pelo menos as coisas de papel, né, e de outros derivados de papel como madeira, né, que são coisas de celulose, essas eu tenho alguma forma que eu consigo lidar melhor. Então, as outras coisas, muito à base da pesquisa mesmo, tem coisa que eu aprendi depois que eu comecei a trabalhar aqui no museu, em cursos online, com o pessoal da capital, então é um trabalho que... Qual que é o nome do seu cargo mesmo? Eu estou como coordenadora de espaços culturais. E você acha que vai ser possível ter oficinas aqui para transmitir esse conhecimento de restauração, alguma coisa do tipo? Seria muito bom, viu? Se eu tiver tempo, a gente pode combinar aí uma programação, de repente. Acho que se tiver interesse também, a gente pode abrir. Bom, aqui é o espaço de cima. A ideia é ser um centro cultural. Então lá embaixo terá a exposição, né, permanente, com o tema de Ibitinga em geral, bordado, o próprio Duílio Galli, que é o artista que dá nome ao museu, e aqui em cima uma exposição rotativa, temporária. Bom, talvez imagino de artistas locais, né? Ou um tema que a curadoria escolhe. A Júlia comentou comigo que essa exposição temporária iria até mais ou menos metade aqui do salão. Seria então mais ou menos por aqui, nessa linha aqui. E aí sobraria um espaço daqui até o palco para apresentações. Ela disse pequenas apresentações, né, um monólogo e tal, mas eu, como ator, acho que dá para fazer bastante coisa, inclusive. Mas é isso, talvez projeções, né, de filmes. Um espaço para ser utilizado dentro do museu, para performances e apresentações. Daqui de cima do palco, uma vista bonita, né? Impressionante. Eu nunca tinha vindo dentro desse prédio. Ele é muito histórico aqui em Ibitinga, é antigo, já aconteceu muita coisa. Aqui o camarim, um pequeno camarim, um banheiro ali. Uma coisa interessante, uma história pessoal. A primeira coisa que me ocorre vendo esse salão é que meu avô vinha no baile da terceira idade aqui, ele adorava, tinha 80 anos e não perdia um baile. E era aqui, se eu não me engano, de sexta-feira.
Eu já imaginei ele sacolejando o esqueleto por aqui. Bom, tem uma última coisa que eu quero mostrar aqui, que é a parte de papéis. Eu vou lá encher o saco da Júlia, ver se ela me dá mais 10 minutos, que é no andar de baixo. Bom, então essa é a sala de arquivos de papéis, né? Me explica que eu sou ignorante. Aqui a gente tem... A gente está organizando ainda, né? Mas esse aqui vai ser o nosso arquivo. Então a gente tem papéis, fotos, jornais, livros, esse material mais de papel mesmo. E essa área também vai ser fechada ao público, né? Só para pesquisador. Mas, por exemplo, se uma criança, né, um adolescente estiver fazendo trabalho de escola sobre o Rio Branco, a pessoa marca um horário comigo, né, para vir aqui e eu venho e mostro, por exemplo, todas as fotos que a gente tem no nosso acervo de futebol, que são vários times de Ibitinga. Então a gente tem bastante material aqui, não tem nada desse material que está catalogado, a gente não tem um sistema de catalogação. Então o pessoal que quer pesquisar tem que caçar um pouco. E a princípio o jeito que você idealiza, porque acho que isso é até novo, uma sala separada de arquivo, eu estou errado? Ou tinha antes? Então, antes, na verdade, as coisas ficavam todas misturadas, né? A primeira ação que eu fiz quando eu cheguei no museu, que há quase 3 anos atrás, foi justamente separar os espaços. Então, tirar o que não era acervo do museu, porque tinha coisa que não era acervo, que estava só entulhando como se fosse depósito. Tipo, era depósito mesmo. Era depósito. Aí a gente tirou o que era depósito e separou as coisas. Então separamos as fotos, os documentos, os jornais, as obras de arte e os objetos. Né? E aí dentro dos objetos a gente fez também algumas separações. Então objetos agrícolas, objetos de tecnologia, os discos também, a gente tem uma coleção bem grande de disco, que deve estar para descer agora. E você acha que vai ser simples do jeito que você idealiza? Era isso que eu ia falar? Vai ser assim, um estudante manda mensagem para você, entra em contato e mais ou menos é para dar certo, assim, sem muita burocracia? Marcar um horário. A ideia é marcar um horário, assim. A burocracia é mais assim, tem que usar luva para tocar nos objetos. E aí tem que vir no horário certinho. Se vier no horário que não está combinado, não vai conseguir acessar o arquivo. Tem que combinar. Entendi. Tem um monte de livro interessante aqui. Será que tem algum que te inspira a contar alguma história? Tem o parzinho desse, que deve estar lá em cima para descer aqui ainda. É um livro do Banco Melhoramentos, de 1929. Então, o Banco Melhoramentos foi um banco fundado por ibitinguenses, né, aqui em Ibitinga, que é o prédio da biblioteca. E assim, o auge do café, né? A fundação desse banco é muito assim, para mostrar a pujança mesmo, a prosperidade da cidade com relação ao café. E esse livro é de 1929, né? Que é exatamente o momento da crise, da quebra da Bolsa de Nova York. Então, estudar a história do café, a história da economia em Ibitinga, através desse livro, deve ser algo assim incrível. Mas ele tá todo comido de fungos, então a gente precisa recuperar primeiro. Você já deu uma folhada nele, pelo menos? Tem, tipo, registros financeiros, alguma coisa do tipo? Tem os registros das contas das pessoas, dos figurões da época. Que coisa! Coronéis. Curioso. Galera que tem nome de rua, tá tudo lá. E eu vi que tem uma Bíblia aqui, eu acho. É isso? Porque durante muito tempo as pessoas foram doando qualquer coisa que era velha e bonita que eles tinham em casa, né? Sim. Queria fazer aquela limpeza na casa, não sabia onde jogar fora e achava que o museu era o lugar ideal.
A gente tem muitos objetos que não são considerados objetos de valor histórico, assim. A gente não tem uma política de aquisição e de descarte, nunca teve. Então, precisa ter agora todo um estudo, um plano museológico para a gente poder estabelecer o que a gente pode ter, o que a gente não deve aceitar. Eu, né, estando aqui, por exemplo, uma Bíblia nesse estado não me interessa muito se ela não tiver, por exemplo, uma dedicatória a alguém, né, da cidade, alguma coisa assim, ou se ela não tiver uma história. Todos os objetos que alguém quiser doar aqui para o museu tem que ter um motivo. E esse motivo geralmente é a sua história. Então não adianta vir aqui, deixar o objeto e ir embora. Tem que ficar pelo menos uma horinha conversando comigo. Ah, entendi. É por isso que eu perguntei, porque eu vi a Bíblia e, tipo, fiquei curioso se tinha alguma relação com a cidade, a Bíblia. Mas a princípio não, então, né? A princípio a gente tem um monte de objeto, assim, que é coisa velha que o pessoal tinha em casa e doou. A gente pode pensar que isso deve ser descartado, ou a gente pode pensar que isso faz parte da história do cotidiano das nossas cidades, né? Das nossas famílias, da nossa história, né? Então, quando eu comecei a montar as exposições, é muito interessante, porque vêm pais com crianças e apontam para esses objetos mais comuns do dia a dia, que não se usa mais, e falam para as crianças: olha, na casa da avó tinha isso, eu aprendi com a bisa aquilo outro. Então, esses objetos do cotidiano que já existem no museu, eles contam essa memória da população de alguma forma. Então, a gente pretende preservar o que tiver em condições aí de ser preservado. No caso, talvez criar a relação, ou explicitar a relação, talvez, né? Fazer uma história, uma narração sobre como esse objeto se relaciona com a nossa história como comunidade, cidade, cidadãos de Betim. É um pouco essa a diferença, na verdade, entre um museu e um antiquário. O antiquário, ele vai estar lá só todos os objetos antigos jogados. O museu, ele tem uma narrativa para contar. Ele liga um objeto ao outro através da história que ele está contando. Então, além do trabalho de cuidar de tudo, tem que criar política para o museu e também enriquecer essa história. Isso, com muita pesquisa. Caramba. E a galera tem que ajudar, porque eu não sei todas as histórias. Nossos pais, avós, tios. Aí, ó, tô querendo conversar, hein? Entendi. Muito obrigado, Júlia. Ah, aqui é outra peça do Ilho Galli. Uma escultura. E aqui um quadro. Tudo de mudança, gente. Não enferrujar, né? E aqui, por último, um projetor que era do Cine Rio Branco. Cinema famoso aqui. Que adultos iam, né? Jovens adultos, porque antes o cinema tinha esse poder de entretenimento, né? Hoje em dia é mais infanto-juvenil, filme de herói e esse tipo de coisa. Mas tem muitas histórias, eu creio que era nos anos 50, 60,
sobre o Cine Rio Branco. E aqui é um projetor desse cinema. Eu sempre fico imaginando como que era. Mexe muito com a minha imaginação. Se você gostou, dá o gostinho. Se desgostou, se inscreve um pouquinho. Caramba, que aventura, hein? Quer dizer, eu não sabia nada sobre o tema, tive a oportunidade de me relacionar, ir nos museus e ver o transporte. Eu acho curioso também pensar que sorte de Ibitinga ter a Júlia, né? Porque como é escassa a mão de obra, o carro, qualificada para saber os processos de conservação, não é? E, poxa, São Paulo é o estado mais rico do Brasil, um país em desenvolvimento. E Ibitinga é uma cidade mais ou menos meio termo, a última vez que eu vi. Está meio na média de São Paulo. Uma cidade de 60 mil habitantes. Então, quando a gente contextualiza tudo isso, quer dizer, há um tempo atrás o museu era um depósito mesmo. E aí não tem a história, a narrativa de como os objetos se relacionam com a cidade, com a nossa história, né? Tudo isso tem que ser criado. Não é interessante, curioso? Bom, muito obrigado e espero você numa próxima.